obviamente, a viver, nomeadamente as pessoas afetadas, momentos difíceis. E aquilo que a nós nos preocupa é a qualidade da educação. E quando falo em qualidade, falo na possibilidade de nós podermos ter projetos educativos diferenciados, das crianças e dos jovens. Ainda hoje visitava a competição profissional a nível nacional e, de facto, é espantoso a qualidade de equipamentos que existem em algumas escolas profissionais e que permitem aos jovens desenvolver os seus talentos e as suas competências. Equipamentos de extrema qualidade que estimulam a aprendizagem, e é curioso perceber como com esses equipamentos da mecânica, da marcenaria, da orivesaria, da relojoaria, eles conseguem ler esquemas complexos e, portanto, aprender áreas como a matemática, o português, a educação visual e muitas outras áreas. E é neste âmbito que nós, defendendo a escola pública por primazia, gostaríamos que fosse possível, de facto, haver projetos diferenciados, projetos de qualidade, e que os jovens gostassem, as crianças e os jovens gostassem de estar na escola e de aprender. Portanto, não gostaríamos tanto que a discussão andasse à volta dos números, como tem andado, da quantidade. Ainda hoje li um estudo do Governo, portanto, da Direção-Geral da Educação, creio eu, onde se vê a capacidade da escola pública em absorver os jovens que saem das escolas particulares de proximidade. E, portanto, é notório verificar que a única análise que é feita é, de facto, a ocupação de alunos por sala, que, de facto, em algumas escolas públicas está abaixo, e sendo esse um dos fatores que leva a que se faça a deslocação dos jovens para a escola pública. Obviamente que nós percebemos claramente que o Governo, e são os nossos impostos que estão em causa, não pode fazer uma duplicação de investimento. Agora é necessário valorizar aquilo que é o modelo de gestão, aquilo que são os projetos educativos e permitir às famílias, aos seus filhos e educandos, projetos apelativos, estimulantes e motivadores da aprendizagem. E essa análise queremos que ainda não está feita, que talvez haja aqui alguma precipitação, que fosse necessário primeiro avaliar bem, apreciar bem a escola pública, dar-lhe a possibilidade de implementar projetos educativos de qualidade e diferenciados e depois, obviamente, exigir a apresentação de contas e fazer com que as boas escolas possam funcionar. Nós estaremos aqui a criar um problema sério, que é o problema que já foi criado no passado, que é a questão dos rankings das escolas. E as escolas privadas aparecem sempre numa posição quase que direi cimeira, com algumas exceções de escolas públicas. Mas também há aqui uma questão que para mim é preocupante, é que há muitas escolas privadas que faziam seleção dos seus alunos. Não fazer seleção dos seus alunos, não iam fazer a seleção dos piores alunos, iam fazer a seleção dos melhores alunos. Claro. E isso ajudava a ter um ranking mais vantajoso. Isto não é viciar o jogo, porque efetivamente, quer dizer, a escola pública que tem que recolher todo o outro aluno fica desfavorecido quando em competição com outras escolas. É bem verdade, e tanto é verdade isso que nós temos pugnado muito e já apresentamos estas propostas, quer ao Ministério, quer em várias entidades, que é a alteração do acesso ao ensino superior. Porque é este fator que está a inquinar isso que está a falar e que fez com que aparecessem os rankings, provavelmente não para... Embora eles possam... Para melhorar a qualidade do ensino, não para melhorar a qualidade, mas aqui para servir exatamente como um fator influenciador da escolha. Mas nós vamos ter esse problema com a escola, mesmo sem esses contratos de associação, que são menores, e vamos continuar a ter esse problema, porque isso depende da procura que as escolas têm. As escolas têm limitação física e é óbvio que quando não couberem lá todos, as escolas, não sei quais são os critérios, mas se puderem também irão fazer essa seleção. A partida ficará garantido o acesso a qualquer escola por todo, nomeadamente no espaço público, todo e qualquer aluno que
que eu quero frequentar, não é? Vamos ter um limite de espaço. Sim. A não ser que a escola pudesse alargar os seus espaços. Mas então aí haverá, e julga-se que será razoável pensar que sim, contratos de associação com outras instituições que estejam viradas para a educação, para o ensino, e que tenham vagas para suprir as carências do ensino público. Sim, mas isso foi o que existiu e foi o que fez aparecer os contratos de associação, que obviamente funcionaram mal, os colégios também não preveniram nem precaveram uma situação destas, que é a baixa demográfica, e portanto neste momento não faz de facto sentido existirem as duas instituições de proximidade que existem. E vai acontecer inclusivamente com a escola pública. Nós vamos ter, neste momento, escolas públicas de proximidade, e esta análise que eu falava há bocado das autoridades educativas é uma análise que, por exemplo, em relação ao Gondomar, vai até à proximidade com o cerco, com o Alexandre Colano, que está aí na Berra, por exemplo, a qualidade do Alexandre Colano. Tem aquilo instalações de qualidade para poder ministrar o ensino. Temos que dar essas condições de qualidade. Mas eu dizia, esta proximidade vai acontecer inclusivamente com as escolas públicas. Vamos ter, se continuar a baixa demográfica, como é previsível, nós vamos ter escolas públicas que não terão meninos que as preencham. E vamos ter que fazer também, provavelmente, uma seleção como a que está a ser hoje feita. Mas, sobre aquilo que me questionava, sobre os rankings, obviamente que as famílias têm que perceber que os rankings não dizem muito. Porque, sendo verdade que os colégios, e poderíamos pensar por que razão é que isso acontece, tinham mais procura do que a escola pública, ou pelo menos estavam sempre completos, enquanto a escola pública não estava, e eu acho que isso nos deve fazer pensar o porquê que isso acontecia, faziam essa seleção, obviamente, dos alunos que tinham mais capacidade, provavelmente as famílias até tinham possibilidade de dar explicações, tinham outros meios em casa, tinham outras capacidades. Tinham outras condições, nomeadamente equitação, sim. natação, exatamente. Polo, essas coisas, não é? Isso é nivelar por cima, ter essas condições. É bom que nós pensarmos que seja numa escola pública, mas queremos essas condições também. Eu estou à vontade, porque os meus filhos sempre estiveram na escola pública e eu também, e portanto a questão é, não podemos, aqueles têm condições que são muito boas, nem todos conseguem lá ter, portanto vamos todos para a escola pública e agora nivelamos por baixo. Mas eu queria também deixar esta ideia porque é justo, dizê-lo. É verdade que havia uma seleção de alunos, como também há em menor quantidade em algumas públicas, e conheço escolas públicas que fazem uma seleção feroz, são escolas públicas também bem colocadas e, portanto, têm de facto só bons alunos, são escolas de elite e são públicas, toda a gente sabe, não vale a pena olhar para o lado, e, portanto, isto é uma questão de procura das famílias, bem ou mal, às vezes até mal provavelmente informadas, que acreditam num determinado projeto das escolas. Mas também dizer em relação ao modelo de gestão que eu falava há bocado. O modelo de gestão no colégio também lhes permitia ter os recursos, quer de pessoas, quer de equipamentos, muitas vezes, que lhes permitiam dar outra qualidade de ensino. E, portanto, se nós vamos dizer que toda a gente tem que ir para a escola pública, não temos nada contra isso, o que nós dizemos é, mas tem que ser uma escola pública de qualidade, e, portanto, vai ter que haver agora, da parte das entidades, todos nós, uma análise muito séria e muito rigorosa para que a escola tenha todos os meios e todas as possibilidades de oferecer projetos de qualidade e que não sejam o mesmo a nível nacional. O mesmo projeto não faz sentido que exista em Bragança e no Algarve, no Porto e no Alentejo, ou no Minho e na beira interior. Portanto, cada um tem as suas especificidades e nós precisamos trabalhar provavelmente mais aquilo que é a autonomia dos projetos, aquilo que é a autonomia do modelo organizativo que a escola possa proporcionar às famílias e sejam as famílias, de facto, a decidir quais são os projetos que melhor respondem às suas expectativas e às suas necessidades. Acho que é esta a discussão fulcral, é esta a discussão que devemos ter. Mas vamos ver se é verdade que a escola deve ser complementada com outras atividades e, aliás, o Estado tem vindo a fazê-lo de forma continuadamente melhorada. E, portanto, acontece que muitos dos espaços onde o Estado tem investido para se fazer essa formação, eu estou a falar no futebol, estou a falar no atletismo, estou a falar no handebol,
Há outros espaços que carecem de gastos superiores que o Estado não pode comportar. Estou a lembrar do golfe, estou-me a lembrar do ténis, o ténis nem por isso, mas estou-me a lembrar do golfe, da equitação. Portanto, são espaços que consomem muitos recursos e ao qual o Estado não pode, até porque nem toda a gente está minimamente associada a essas coisas, não é? Portanto, o Estado tem que ter uma oferta que seja mais generalista do que o próprio aquilo que os pais querem em termos específicos. Os pais, porque eu quero para o meu filho o melhor que pode haver, mas não me via estar a pedir ao meu filho para jogar golfe, não é? Porque entendia que não era o espaço próprio para o fazer na escola pública. Portanto, a escola pública tem que oferecer e tem que ser responsabilizada por oferecer algo que possa ser mais massivo, digamos, e deixar as escolhas mais específicas, mais particulares para os pais que queiram ter os seus filhos em outros espaços, não é? Eu disse o golfe porque é de facto um desporto caro. Sim. Aliás, quer dizer, o hockey patins é um desporto muito caro, não é? Então se for o guarda-redes, então é que é caro, não é? A dança artística, as artes, a simples Mas nas artes o Estado tem vindo... Mas é muito cara. Mas é muito caro, mas tem vindo sucessivamente a fazê-lo, não é? A questão é exatamente encontrar esse equilíbrio entre o que é a capacidade financeira para investirmos e a equidade de oportunidades para todos. É um equilíbrio muito difícil, mas que temos que o procurar. Caso contrário, estamos de facto a criar oportunidades diferentes. Quem tem dinheiro pode exercer ou não. Mas a questão do golfe, por exemplo, é uma questão... Só falei porque é uma questão elitista. Mas elitista, exatamente. Portanto, são poucos os que querem. Mas é interessante falar nisso, porque a escola tem que proporcionar a todos o desporto escolar, as artes e as expressões. E isso é perfeitamente possível existir, até com parcerias. Estou a lembrar-me de clubes, de associações recreativas, desportivas, culturais, e a escola não está a trabalhar essa componente em parceria e a rentabilizar os recursos que a comunidade tem à sua volta. E isso era possível, estimula as aprendizagens, dá maior qualidade ao processo de ensino e envolve todos nesta questão do sistema educativo e do processo educativo, e que pode ser diferenciado. E eu estava-me a lembrar, estive há uma semana ou duas, estive em Espanha exatamente a conhecer outro tipo de projetos. E é engraçado, nós vemos a Espanha como uma potência no futebol, no hóquei, no handball, no basquete. Pois vejam o que é que estão a fazer as escolas com as comunidades locais. Os jovens estão a estudar, estão a exercer desporto. Há, de facto, uma política de desporto escolar. Há uma intervenção da própria comunidade. Aqueles espaços públicos são todos utilizados nas aprendizagens. E, portanto, permite, inclusivamente... Jorge, mas isso não terá sido resultado do Estado ter abandonado para o privado algumas das suas funções, nomeadamente a política desportiva? Porque eu estou a ver que, em Portugal, por exemplo, quem está a pagar as escolas dos miúdos no futebol são os pais, não é? No Dragon Force, a escola de Benfica, a escola de Sporting, são os pais que pagam. E esta era uma responsabilidade, no meu tempo era uma responsabilidade do Estado, não é? Mas abandonamos isso porquê? Porque se calhar entramos os pais entraram num período de muita competição. E, portanto, querem que todos os filhos sejam Cristianos Ronaldos, não é? Pois, o Cristiano Ronaldo... Estão-se a inverter aqui. Exatamente. Estão-se a inverter e o Cristiano Ronaldo, que era um rapazinho da rua, não é? Que tinha uma história difícil e alguém viu que ele tinha talento nos pés e foi para a escola de Sporting. E a grande questão é esta. É qual é o talento que os nossos jovens têm, cada um tem o seu, e como é que nós podemos explorar esse talento de forma a que ele aprenda outras áreas. A matemática portuguesa pode não ser um especialista nem em línguas, mas tem o seu talento em que pode ser dos melhores. E é isto que nós temos que descobrir em cada jovem. Não é fácil, mas é isto que temos que descobrir. E, portanto, temos que estar todos envolvidos, a família, a escola e a comunidade envolvente. E, portanto, eu acho que isso é possível trabalhar. Não podemos ter um modelo de escola que é estanque ao longo do tempo e ao longo dos anos. Portanto, todos os dias será um desafio descobrir estes talentos, os modelos, como é que nós os podemos pôr a trabalhar. E, de facto, o que o Estado tem que fazer é potenciar todas as
capacidades existentes nas comunidades. Por isso nós temos falado das autonomias que a escola deve ter em termos de projeto educativo e envolver a comunidade local, para potenciando todos esses recursos, todos esses meios. O Estado não tem que em todas as escolas fazer pavilhões luxuosos e gimnodesportivos, nada, não tem. Provavelmente já existem, tem que fazer parcerias, tem que trabalhar em conjunto, porque quando diz e bem, nós famílias temos os nossos jovens na música e no desporto e na natação, e na natação é desporto, mas nas artes, no teatro, etc. Mas se isto fosse feito conjugado com o projeto educativo, se isto fosse uma conjugação da educação, da escola, com o projeto educativo, era muito mais fácil conciliarmos os nossos horários, as nossas ocupações e provavelmente não estarmos, como às vezes dizem, e é verdade, os jovens têm pouco tempo, o programa curricular é extensivo, mas depois ainda têm uma outra carga de atividades que os ocupa, que os estressa por vezes, pela competição que está conjugada com essas atividades e, de facto, o tempo torna-se curto e torna-se difícil de gerir. Portanto, isto é uma questão de conciliação, é uma questão de envolvimento e é uma questão de trabalho em conjunto. Todos, autarquias, etc., temos que trabalhar em conjunto. Aquilo que nós notamos é que, por vezes, existe um trabalho desgarrado, a escola está isolada, a família para trabalhar com a escola tem imensas dificuldades e vice-versa. Há ainda, é mais fácil o discurso do que a prática, portanto ainda há de facto uma desligação muito grande que é prejudicial. As próprias autarquias, as próprias comunidades, os clubes, que muitas vezes utilizam as infraestruturas das escolas, não conhecem os projetos educativos, portanto não há de facto uma verdadeira comunhão e uma verdadeira envolvência para aquilo que é a educação e o desenvolvimento das crianças. A escola ainda está um bocado afastada da comunidade, não é? Quer dizer, que aqueles espaços acho que poderiam ser um bocadinho mais participados com a comunidade, não é? A escola está fisicamente mais aberta, as direções escolares estão de facto muito mais receptivas, nós sentimos uma evolução muito positiva, mesmo na receptividade das direções escolares. Agora, a cultura escolar, esta questão do projeto educativo e a própria comunidade perceber que a escola não é para os que lá estão, os seus filhos, os professores, os assistentes operacionais, é para todos e é para que todos conheçamos e nos envolvamos. Ainda temos muito que fazer nesta questão da informação, da formação, da capacitação parental. Ainda temos muito que caminhar, temos ainda muito para trabalhar e é por isso que eu digo que isto é um trabalho de conjunto e que interessa em que todos estejam de facto preocupados com as crianças e com os jovens para criarem um projeto coerente, um projeto que seja de facto estimulante e motivador para todos estarem envolvidos e desenvolver. Eu só para terminar, dizer-lhe isto. Nós vemos, por exemplo, entre aquilo que é o Serviço Nacional de Saúde, estamos preocupados e não pensamos duas vezes em investir o mínimo que tínhamos para ir à melhor instituição de saúde, porque é a nossa vida que está em causa. E não percebemos que quando não fazemos o mesmo com a educação, investir o que pudermos naquilo que for o melhor do processo e do projeto educativo, estamos a hipotecar, de facto, a vida dos nossos jovens. Não percebemos que ele não morre no dia seguinte. Provavelmente não vai ter uma melhor qualidade de vida, mas nós não percebemos isso porque não é palpável no imediato. E é esta ideia, esta cultura e esta necessidade, esta consciência que nós temos todos construir. Mas uma das preocupações que esta questão veio levantar é que durante 4 anos e meio nós tivemos a intervenção da Troika, tivemos que apertar o cinto e as redundâncias foram mais do que evidentes, não é? Quer dizer, em vez de continuar a apostar na escola pública, começou-se a fazer projetos ou abrir novas turmas em privados. E isto coloca a questão de saber se não há aqui algo que poderia, que de facto não será um crime de peculato, porque efetivamente, quer dizer, o dinheiro era escasso, sim, mas era utilizado indevidamente porque as pessoas... E depois, para mim teve um grave... Era a oportunidade de se regularizar algumas situações, e o comportamento do Estado, penso eu, que levou também
a própria escola privada pensar que era um direito adquirido e, portanto, que seria manter ad eterno todas estas vantagens que eles tinham relativamente à escola pública. Isto de facto, quer dizer, eu não diria que é criminoso, mas é de facto algo que merece crítica social. Sim. Quem assim agiu, porque de facto a escola privada, nós sabemos, quer dizer, o privado é o privado, quer dizer, tem as suas regras, tem o seu funcionamento, e quer dizer, ninguém pode estar contra o privado. Agora, o Estado é que tem que ser ele próprio a saber gerir aquilo que nós, em termos de contribuintes, lhe pomos à disposição, não é? Eu acho que isto é uma questão, o Joaquim está a dizer é perfeitamente verdade, e é uma questão ideológica. Foi ideológico no passado e é ideológico hoje, ponto. Acho que isso nem vale a pena discutir, são opções, são legítimas e temos que as respeitar. E como disse, portanto, sempre fiz opção pela escola pública, tenho já filhos formados e, portanto, estou à vontade para defender com alguma ponderação e com alguma justiça e equidade aquilo que acho que é a defesa da qualidade educativa. Porquê é que será? Quem sou eu para saber o porquê? Nunca me o disseram, mas calculo que ideologicamente antes se pensou que o particular poderia dar uma resposta mais adequada, e eu estou-me a lembrar, por exemplo, das greves às avaliações que só existem na escola pública e que só prejudicam as crianças e os jovens. Estou-me a lembrar, por exemplo, na dificuldade enorme. Deixe-me só dizer isto para perceberem. Não, mas eu um dia destes entrevistei-o e pôs-me essa questão. Eu hoje estava a almoçar e estava a dar Masterchef Júnior e vi crianças, portanto, em competição, a serem avaliadas, a ficarem nervosas. Claro. Quer dizer, por um lado, os pais são contra a avaliação dos alunos porque eles criam um certo stress, mas põe-nos em programas de competição, se calhar que os estressa mais ainda, são digo poucos. eu. Desculpa, Jorge. Mas são poucos que aí estão. Mas eu estava a dizer, portanto, que tinha a ver com isso, tem a ver, por exemplo, com a dificuldade que existe para substituir um professor quando falta, por doença, por uma razão qualquer. E, portanto, nós temos... As regras... Por isso eu falava do modelo de gestão e toda a gente, acho que quem está ligado à educação percebe o que eu estou a dizer. Mas nós temos um modelo de gestão, de facto, na escola pública que é pernicioso, muitas vezes, para as crianças e para os jovens. Nós ainda temos crianças e jovens, durante o ano letivo, estão meses sem aulas. E, portanto, poderá ter sido esta uma ideia ideológica de que a gestão privada funciona melhor. Pode não ser. Eu também acho que a escola pública e a gestão da escola, em alguns casos, funciona bem e mas hoje, com o mapeamento dos concursos e, portanto, das pessoas que ficaram fora do concurso, mas que estão na lista de espera, não poderá as pessoas sim, mas mesmo isso, colmatar essas brechas. Pronto, mas mesmo isso obriga a um processo burocrático que demora tempo, demora 30 dias, etc. Portanto, tudo isto é preciso pensar. O Simplex pode vir a resolver isso? Pode vir. Assim como também é preciso pensar, e por isso ao bocado falava que não era só a seleção de alunos no particular, também temos que pensar no perfil de cada profissional a um determinado projeto. Eu, como profissional, posso me sentir bem num projeto A e não me sentir bem no projeto B. E, portanto, dentro da mesma área, seja ela a área educativa ou a área desportiva ou outra, vemos isso com os treinadores, vemos isso com os jogadores, que têm sucesso num lado e não têm no outro. E, portanto, isso, no modelo que existe hoje na educação, na escola pública, que a educação é toda ela, espero eu, nesse modelo não existe essa possibilidade de adequação do perfil dos recursos aos projetos. E, portanto, são obviamente ideias ideológicas diferentes de um governo e do outro, são ambas respeitáveis, mas temos que de facto fazer o necessário para que possamos dar às crianças a qualidade educativa. Depois, relativamente à competição que falava, e é verdade, nós, quando falamos na alteração do acesso ao ensino superior, tem a ver exatamente com isso. A avaliação é necessária e nós defendemos que a avaliação tem que ser um instrumento de melhoria dos processos de ensino e das qualidades das aprendizagens. Portanto, perceber o que é que está mal, perceber o que é preciso trabalhar, perceber o que é preciso alterar ou até modificar em termos de projetos e ir de encontro àquilo que são as maiores fragilidades e ajudar as crianças e os jovens a desenvolverem e a descobrirem os seus talentos. É essa a avaliação que nós gostaríamos que existisse e, portanto, o acesso ao ensino superior seria feito pelas próprias universidades. Já várias pessoas têm vindo a seguir este nosso pensamento, que eu espero, e já o propus ao Governo, portanto, não percebo, acho que isto nem tem grandes implicações no Orçamento de Estado, no seu global, e, portanto, era possível trabalhar esta matéria, que ajudava, inclusivamente, a todas estas medidas que estão a ser tomadas.
E obviamente que esta ideia de competição e de que a avaliação serve para selecionar os melhores é a ideia que nós procuramos combater e que de facto começam a existir no Masterchef, começa a existir nos clubes esportivos, existe nos rankings das escolas, mas não se melhoram processos. Aqueles que têm a possibilidade de ser os melhores, muitas vezes porque têm acesso a meios e instrumentos que outros não têm, conseguem chegar-se à frente. Os outros vão ficando pelo caminho. Eu acho que é este o problema, nomeadamente para crianças e jovens. Nenhum deles, e é este o princípio da educação, é que nenhum jovem, nenhuma criança deve ficar para trás. Eles têm capacidades, têm talentos, nós temos que os apoiar a desenvolver e a ser o melhor tanto quanto possível naquilo que sabem, naquilo que gostam e naquilo que sabem fazer. Mas aquilo que o atualmente... Aliás, deixe-me só dizer isto. Este é muito o modelo do ensino profissional. Nós temos muita ideia de que o ensino profissional é o ensino para os que não sabem. Não, o ensino profissional o que faz é acolher aqueles que não se adaptam no ensino geral e acabam por se adaptar num ensino que tem um modelo diferente, que vai de encontro àquilo que são os seus gostos, os seus talentos, e desenvolve com eles todo um conjunto de competências e especificamente esta que eles gostam de desenvolver, seja ela qual for. É este modelo que provavelmente deveríamos generalizar. Pois, eu ia por causa disso, ia acrescentar que não terá sido nesse sentido que uma das primeiras propostas do atual Ministro da Educação passasse por que a escola a avaliação fosse da própria escola e do meio envolvente, porque o meio envolvente tem muito a ver com a avaliação que é feita numa determinada escola, porque não é que as crianças com mais dificuldades ou com mais carências económicas sejam mais difíceis em termos de ensino. Não é disso que se trata. Mas às vezes depois perdem-se porque a componente familiar, a componente envolvente não os ajuda, não os facilita, não é facilitadora do seu crescimento em termos educacionais. E, portanto, em vez de estar a fazer a avaliação do ranking das escolas, estar a integrar estas questões envolventes numa percepção de qual é o modelo escolar ou educativo que se adapta àquela zona, àquela escola, portanto, conjuntamente com a própria administração da escola. Não é? Exato. E era esse o caminho que nós estávamos que pudesse acontecer, e é de facto cada escola ter o seu projeto educativo, que responde, obviamente, em primeiro lugar, às necessidades da comunidade local. É lá que estão os seus potenciais clientes, as crianças e jovens para trabalhar. E, portanto, isso obviamente que implica que a escola faça uma análise do meio, uma análise da envolvente que tem e possa ir de encontro às expectativas dessas famílias e, portanto, implementa um projeto educativo que vá de encontro a essas famílias. Por isso eu dizia que o Bragança tinha que ser diferente do Algarve, como é óbvio. E, portanto, depois da avaliação, que é feita continuamente pela própria escola, que vai avaliando, a escola tem que, no início, estabelecer um plano, e sabe tão bem quanto eu, porque é da mesma área. O plano obriga tem cabeça, meio e fim. E, portanto, nós estabelecemos um plano de trabalho, estabelecemos uma monitorização desse plano ao longo do seu percurso e dizemos quais são os objetivos. No fim, avaliamos a razão por que os objetivos são ou não atingidos, se foram mal estabelecidos, se houve alguma coisa que falhou no processo e melhoramos esse processo para continuar a evoluir. É uma elipse que se vai fazendo ao longo de um projeto, neste caso do processo educativo. E é isso que nós gostaríamos que acontecesse também no sistema educativo. As escolas poderem, de facto, apresentar os seus projetos, dizer quais são os seus objetivos para aquela comunidade, e no fim fazia a sua apresentação de contas, fazíamos a análise e víamos o que é que havia a melhorar. Como é que isto pode e deve ser feito também? Para além da avaliação interna, que isto é nós que andamos na nossa cidade e nunca reparamos nos pormenores, e quando convidamos um amigo de fora a caminhar pelas ruas connosco, ele chama-nos a atenção para um conjunto de pormenores de beleza arquitetónica ou paisagística que nós nunca tínhamos reparado. E dizemos, de facto, nunca tinha reparado nisso. É mesmo bonita a minha cidade. A escola é a mesma. Precisa também de uma avaliação externa que lhe permita ver aquilo que no dia-a-dia, por várias situações... Que ajuda a crescer, não é? E ajuda a crescer. E, portanto, aquilo que nós defenderíamos era, de facto, que houvesse esta avaliação própria da própria escola, com um intuito, porque todos querem, de facto, evoluir e ser melhores. Não tenho dúvida nenhuma disso.
nas escolas, as famílias, todos querem evoluir e ser melhores. Às vezes não estamos a conseguir descobrir o melhor caminho para o fazer. E, portanto, alguém que de fora perceba o projeto, conheça como é que o projeto funciona e possa ele próprio fazer, sejam cidadãos do futuro. E, por isso, o acesso ao ensino superior também não pode depender disto. Porque cada projeto, cada escola terá o seu projeto e, portanto, eles vão ser muito diferentes. Serão as universidades que dirão quem tem o perfil mais adequado para aquilo que depois elas também querem trabalhar. Ou seja, se o perfil é da área da saúde, se da tecnologia, se das humanísticas, se das áreas sociais. Isto é, a escola não pode estar condicionada, como está hoje, a ser ela a determinante no acesso ao ensino superior. E isso está a condicionar muito o trabalho qualitativo que as escolas fazem. Jorge, não será, por exemplo, o ensino superior hoje a escola da frustração futura? Ou seja, eu não sei se atingiu o que eu queria dizer, mas hoje Estou a tentar. muitos miúdos que entram na universidade, daqui a quando acabarem a sua licenciatura ou até o seu mestrado, encontram uma situação profissional quando encontram, nem sempre encontram, às vezes na caixa de um supermercado. Isto gera-lhes frustração, claro. Porque se calhar também estamos a ser pouco exigentes. Primeiro, na entrada da escola. Segundo, no número de alunos que aceitamos em cada curso. Não é aceitável, digo eu, que, por exemplo, História, que eu digo isto de História porque é um curso que eu gosto muito, que se aceite, vou dar um número de 200 alunos, quando sabemos que o mercado de trabalho precisa de 20. Isto não é criar falsas expectativas? É, nomeadamente, pela cultura que nós temos. Tirarmos um curso para exercer uma profissão. Eu ainda hoje dizia a um companheiro meu que estava comigo em Coimbra, e é de propor isto ao responsável pelos cursos profissionais. Jorge, desculpe lá, isto para agregar ao facto de isto acontecer, porque as escolas privadas também cresceram como cogumelos e, portanto, tinham que ter alunos bastantes para digamos, dar viabilidade económica ao projeto. Está a falar do privado superior, não é? Mas eu dizia mesmo isso. Nós temos a ideia de que, por exemplo, o ensino profissional, e hoje o que se está a passar durante esta semana com este ensino é a competição das profissões. Eu acho que o nome é infeliz, porque aquilo não é uma competição das profissões, aquilo é, obviamente, uma competição de talentos, de gente que tem talento, desenvolve projetos mais práticos, mais técnicos e que de facto lhes permite gostar do que fazem e aprender muita coisa. E portanto, aquilo que se passa com a universidade é a mesma coisa. Já dizia um anterior reitor, Marcos dos Santos, lembro-me de ouvir dizer isto há uns anos e nunca mais esqueci, que as universidades iriam ter que aprender a formar para a vida e não para uma profissão. E eu acho que é isto um bocado que se passa na nossa cultura portuguesa. Nós vemos engenheiros que vêm de fora e eles chegam cá e nós não somos capazes de os distinguir de técnicos ou de engenheiros, porque eles estão de mangas arregaçadas a trabalhar e a desenvolver trabalho. Os engenheiros são engenheiros secretários. Nós aqui temos a ideia que se temos um curso superior é mais para exercer uma profissão. Se eu tiro engenheiro de eletrotecnia, tenho que fazer eletrotecnia. Obviamente tem competências para isso e devem ser aproveitadas se houver essa oportunidade. Mas a ideia é que nós tenhamos uma base de conhecimento e desenvolvimento de competências que nos permitam fazer face ao nosso dia-a-dia no trabalho aquela oportunidade que tivermos. E, sobretudo, o também sabermos criar as nossas oportunidades. Na nossa geração isso não acontecia muito. Havia uns ou outros que tinham essa capacidade. Portanto, é preciso que as universidades se envolvam com empresas, com a Associação Nacional de Empresários, de jovens empresários, gente que tem, de facto, criatividade e iniciativa e que possam incutir nos jovens que estão a licenciar esse espírito de iniciativa. Eu tenho muita dificuldade em perceber que se faça mestrados e doutoramentos sem qualquer experiência. Uma das coisas que eu aqui há uns anos dizia, como é que uma juíza com 27 anos, que acabou o curso aos 22 ou 23, que fez o superior de estudos jurídicos logo a seguir, como pode ter ela noção do que é julgar? Exatamente. É isso. Pode ser uma aluna brilhante, mas em termos de cidadania ela ainda tem muito a aprender, tem muito caminho a percorrer. Como ser um bom médico sem qualquer experiência, que é o seu professor doutor na faculdade e que chega... Portanto,
que é médico, mas que sempre estudou e que pouco exerceu de clínica, como ser um engenheiro mecânico que nunca exerceu mecânica, tira o doutoramento. Mas, quer dizer, aliás, havia um professor, um amigo meu, o Barbelo Magalhães, que eu convidei, que esteve aqui em Gondomar, uma oportunidade para muitos ouvirem e perceberem que é de facto a sapiência da experiência da vida, um professor doutorado com várias áreas de conhecimento e jubilado, e ele dizia que inclusivamente para tirar uma licenciatura os jovens, no acesso ao ensino superior, deveriam demonstrar ter alguma experiência de vida. Falava provavelmente de voluntariado, falava de, por exemplo, trabalhar nas férias, de um conjunto de experiências da vida que nos dão um tipo de know-how que a escola não dá. E eu acho que penso que hoje os novos já têm essa mentalidade. Já há muita, também pela crise, a crise também traz as suas oportunidades. Mas eles muita gente que sentiram necessidade de fazer outras coisas. Provavelmente porque o ensino está tão teórico, o nosso ensino está tão teórico, nós temos os jovens metidos em salas de aula tanto tempo, sentados tanto tempo numa sala, não lhes damos outras experiências, mesmo dentro do espaço escolar, as experiências são praticamente só a sala de aula, tirando depois das disciplinas de educação física, de educação visual, etc. Mas é tanto tempo que eles sentem a necessidade de fazer coisas cá fora. E normalmente o que fazem, as famílias metem no desporto, na música, nas artes, mas eles próprios depois, no outro dia falavam com um jovem da idade do meu filho, 15 anos, que coisa tão bonita quando ele me dizia que nas férias vai fazer voluntariado para uma entidade que trabalha com animais. Portanto, eu não vou tratar de animais que eu não sei, mas vou ajudar, ele vai tratar, não vai tratar a saúde deles, vai ajudar a tratar das instalações dos animais. Quer dizer, jovens que têm esta consciência, temos muitos pelo país fora. Temos muitos jovens de famílias que têm o seu próprio negócio e, portanto, que ajudam os pais durante as férias, mas depois temos muitos que, de facto, não conhecem outra experiência e que se dedicam a estudar e a estudar e a estudar. Muitos deles estão a estudar porque não conseguem emprego. E como não conseguem emprego, põem-se a estudar. É uma alternativa. Nós, por exemplo, temos falado muito e temos ajudado essas famílias, estamos disponíveis para quem nos contactar, temos protocolos com associações juvenis que permitirão a estes jovens que não consigam um emprego ou que não conseguem entrar na universidade, experiências de vida cá e na Europa, provavelmente a custos muito controlados, com o apoio dessas associações, e que lhes pode permitir desenvolver outros gostos e outros conhecimentos e que lhes poderão abrir outras portas e outras oportunidades na vida. Eu sou um dos defensores que o ensino superior também é um processo de abrir mentes e de nos dar uma capacidade de pensar diferente. Exatamente. Normalmente... É uma fábrica de conhecimentos. É uma fábrica de conhecimentos. Nunca será uma fábrica de trabalho. Exatamente. Depois podemos ou não exercer a nossa profissão. Exatamente. Agora, temos uma coisa que é verdade. Estamos mais bem preparados. Quem tiver um curso superior está muito mais bem preparado para enfrentar as dificuldades da vida do que aquele que não teve essa oportunidade. Eu espero, do que eu disse, que não... Não, eu fiquei com essa ideia, fiquei claramente com essa ideia. O ensino superior é importante, quem não conseguir, e há excelentes técnicos que... Não, eu só digo por causa disso, o Jorge pôs uma outra dimensão, que é a dimensão de também se prepararem através do voluntariado, mas também compreenderem que nem sempre vão poder exercer a profissão que estudaram. Exatamente. Porque é historicamente impossível, quer dizer, que uma sociedade tenha necessidade de... Deixa-me dar um exemplo muito claro sobre isso. Um jovem que tira um curso de Relações Públicas é, com certeza, um potencial taxista muito mais bem preparado do que um taxista que não tenha o curso de Relações Públicas. É isto que as pessoas têm que perceber. Um Relações Públicas pode ser um taxista. Quem gostar de conduzir, tiver o curso de Relações Públicas, quem sabe? Pode ser uma saída. Como há outras. Um jovem que tem, obviamente, um curso de engenharia, pode montar a sua empresa de eletricidade ou de eletrónica com um conhecimento que é, obviamente, muito mais sustentado do que quem não o tem. Obviamente. Isso não está sequer em causa. Agora, o que não significa que eu tirei o curso de engenharia, não consigo ter uma profissão daquilo que eu gosto, que é mexer na eletrónica, não seja um excelente comercial. Se o curso de engenharia, para além de me preparar tecnicamente, me souber preparar também competências de relações comerciais, por exemplo.
E, portanto, é esta abertura que as universidades também têm que ter. E isto leva-me aqui a pensar numa outra... E as famílias, não é? As famílias. De saberem transmitir aos filhos, aos jovens, que aquele não curso... é para uma profissão, exatamente. O curso é para te preparar melhor. E quem sabe depois até para fazer outras coisas. Eu estava aqui a lembrar-me numa ideia que tenho defendido também, mas que há de obviamente vir a seguir às que falei até agora, da educação, e que tem a ver com a flexibilidade curricular. Ou seja, um jovem que está num curso, isto já se podia fazer também ao nível secundário, mas estávamos a falar do superior, um jovem que está num curso das áreas de engenharia pode perfeitamente versar áreas como a história ou como a filosofia, se gostar. Ou seja, ele tem que ter um conjunto, provavelmente, de conhecimentos. Até porque a filosofia deveria ser obrigatória em todos os cursos, não é? Exatamente. Mas, portanto, ele pode ter um conjunto, as universidades terão que pensar isso, e eu sei que já estão algumas a pensar, pode ter um conjunto de créditos que lhe permitem obter um diploma de licenciado, ou de mestrado, ou de doutorado, o que seja, mas haver uma opção de flexibilidade curricular em que ele opta pelas áreas de conhecimento que lhe dizem alguma coisa, que o estimulam. Que sejam capazes de melhor fazer interpretar aquilo que está depois, obviamente, que tem a área da especialização. Porque um jovem engenheiro ou médico, etc., precisa depois sempre, na prática, trabalhar para se especializar. E é na prática que ele vai perceber qual é exatamente a especialização que gosta e o que é que quer aprofundar ao pormenor. E por isso nós temos muitos jovens, muitas vezes no primeiro ano das universidades, a desistirem. A taxa é muito alta. A última que eu ouvi andava nos 20 e tal % de jovens que no primeiro ano desistem ou mudam de curso. Portanto, mas isto porque não há esta possibilidade de flexibilização curricular. Isso acontece inclusivamente no secundário. Jovens que ao 11º ano percebem que não é aquela área, têm que voltar ao 10º porque vão mudar de área, de tecnológico para humanista. Isso não deveria ser preciso. Ele deveria fazer as suas opções de forma a que depois pudesse fazer prosseguimento de estudos, estando preparado com as bases essenciais. E, portanto, há aqui um grande conjunto de matérias para se discutir e para pensar para o futuro. Esta é que é a qualidade que é preciso estudar e preparar e pôr no terreno, mais do que a quantidade de, às vezes, instalações que existem. A qualidade tem que ser trabalhada e, obviamente, que o Estado tem que se preocupar com o financiamento e com a gestão, a melhor gestão possível dos nossos impostos. Jorge, obrigado por ter aceito este convite. O gosto é foi sempre meu. um prazer tê-lo aqui e até uma próxima oportunidade.